E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o primeiro volume de uma das séries que revolucionou os quadrinhos mundiais. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre Asterix, o Gaulês, escrito por René Goscinny com desenhos de Albert Uderzo. E por que nós estamos conversando sobre isso aqui? Porque a editora Record está reimprimindo o primeiro volume de Asterix, o Gaulês, né? Então tem muita gente aí, Tiago, eu quero começar a ler Asterix, mas o primeiro volume não está disponível, agora está, o link é esse, está na descrição. Dito isso, eu queria fazer aqui um parênteses, tá? Tanto Asterix quanto a grande maioria de todos os grandes quadrinhos franco-belga clássicos não precisam ser lidos a partir do primeiro volume, tá? Asterix, Tintin, Gaston, Marsupilame, Lucky Luke, pouco importa. Você não precisa lê-los a partir do primeiro volume. Você pode pegar qualquer um e pode ler e você vai entender a história, tá certo? Então, talvez acho que é uma deformação do leitor brasileiro por conta de toda a nossa exposição aos quadrinhos americanos, né? E da maldita cronologia que faz com que a gente seja obrigado a ler, né, os primeiros volumes para entender as histórias, já que elas trazem uma acumulação de referências que, se você não entendê-las completamente, vai atrapalhar a fruição da trama e tudo. Mas não é o caso para esses quadrinhos franco-belga, tá? Então, beleza, massa que a editora Record, que é a editora que publica o Asterix no Brasil, tá trazendo o primeiro volume de volta, mas você não precisa começar por aqui. Você pode pegar qualquer álbum e você vai entender. É claro que existem álbuns que são melhores que os outros, né? Por exemplo, no Asterix, os melhores álbuns são aqueles que são escritos pelo René Goscinny. Depois da sua morte, a partir do 25º volume, isso aqui passa a ser escrito pelo Albert Uderzo e é consenso que as histórias dele não são tão boas quanto o do René Goscinny. Mas não tem problema, você vai ler e você vai entender, tá certo? Então eu queria só fazer esse parênteses aqui. E dizer outra coisa, que para algumas outras séries é até melhor que você não leia a partir do primeiro volume, como o Tintin, por exemplo, né? Porque, vamos ser sinceros, Tintin no país soviético, Tintin no Congo, Tintin na América, não são grandes álbuns, né? São interessantes para você saber assim, as primeiras histórias do personagem, tudo, mas não são as melhores coisas. O primeiro grande trabalho do Tintin, que realmente colocaria ele no panteão dos grandes quadrinhos mundiais, é isso aqui, né? A Lotus Azul, que eu ainda vou fazer um vídeo a respeito disso aqui. Isso aqui mudou tudo, tá? Em alguns aspectos, a gente pode considerar isso aqui como o primeiro álbum do Tintin, né? E a história por trás da criação da Lotus Azul é muito interessante. A história do encontro do Hergé com o Chen, né? Que era um aluno de intercâmbio na Bélgica antes da Segunda Guerra Mundial, que mudou completamente a visão de mundo do Hergé e fez com que ele pesquisasse um pouco mais antes de fazer as suas histórias, largando assim aquelas coisas meio racistas que ele tinha ali no Tintin na América, no Congo. Enfim, vou fazer um vídeo falando sobre isso, tá? Mas só para dizer que não é porque é o primeiro volume que você precisa lê-lo, sabe? O do Tintin, por exemplo, é bom que você ignore, não é tão bom. Mas o primeiro volume do Asterix, Asterix Gaulês, ele é muito bom. Ele estabelece todas as bases do personagem e é incrível como não existe assim uma grande diferença entre o primeiro volume e os volumes posteriores, né? Porque normalmente em séries longas é normal que você veja uma grande diferença entre aquilo que estava no primeiro volume e o que saiu no volume 20, no volume 40 e tal. Mas aqui isso não acontece de forma tão marcada. É claro que tem diferença sim, né? O próprio Obelix, ele não era tão redondo quanto ele viria a se tornar. O Asterix, a barba dele era uma barba mais fininha, mais para baixo assim e tudo. Mas são diferenças sutis, tá? Se comparado com outras séries. E isso acontece porque os autores, eles já eram autores maduros quando eles fizeram aqui o primeiro volume do Asterix. Eles tinham, apesar de serem maduros, como eu disse, em torno de 35 anos. Ou seja, não eram velhos, mas é porque o Uderzo, por exemplo, ele começou a trabalhar com 14 anos. Né? Ou seja, no momento que ele faz Asterix Gaulês,
ele já tá com 20 anos de carreira nas costas. A mesma coisa para o Goscinny, né, que já tinha dado muito murro em ponto de faca, já tinha escrito muito antes de fazer isso, né? Então isso aqui não é uma obra de juventude, já é uma obra de dois autores maduros. E aqui, como eu disse, eles vão estabelecer as bases para tudo que viria, né? Comparado com as outras tramas, é uma trama relativamente simples, mas está tudo aqui. A gente vai ter a apresentação dos dois protagonistas, né, o Asterix, o Obelix, alguns dos coadjuvantes, porque o Asterix, a série, tem uma galeria extensa de coadjuvantes, e nem todos eles foram introduzidos a partir do primeiro volume, mas os principais estão aqui, que é o caso do Panoramix, que é o druida, que é o cara por trás da poção mágica. A gente tem o Abraxas, que é o chefe, o líder da tribo, né? Do povoado lá. A gente tem o Assurance Turrix, que é o bardo. Esse sim tem um design que é um pouco diferente daquilo que se tornaria depois, mas ele já está aqui desde o primeiro volume. E a história, como eu disse, é simples, né? A gente tem os romanos que estão invadindo toda a Europa, já dominaram tudo, exceto essa pequena aldeia gaulesa. E eles estão tentando descobrir por quê, né? Por que eles não conseguem invadir? O que é que esse pessoal tem de especial? Por que eles são tão fortes assim? Então eles mandam uns espiões para essa pequena aldeia gaulesa e eles descobrem o segredo, né? Que é a poção mágica fabricada pelo Panoramix. Então o pessoal vai raptar o Panoramix e vão obrigá-lo a fazer a poção mágica, né? Ó, faz aí a poção mágica, vamos ver como é que você faz isso e tudo. Ele prepara uma poção que tem um efeito diferente da poção mágica. Ao invés de deixar os romanos super fortes, faz com que o cabelo e a barba deles cresça descontroladamente. E a gente já vê nisso aí um pouco do lado de pesquisa histórica do René Goscinny, porque historicamente sabe-se que os romanos eles tinham a cara lisa, né? Que eles se barbeavam, que eles não gostavam de ter pelos no corpo justamente para não serem confundidos com os bárbaros. Então, a partir do momento que o Panoramix faz com que a barba deles cresça loucamente, eles ficam agoniados com aquilo e eles querem um antídoto, né? Enfim, daí o Asterix e o Obelix vão lá para resgatar o druida e a história é basicamente essa, tá? E, como eu disse, vai estabelecer a base para tudo que seria feito a partir de então. A gente tem os protagonistas, os coadjuvantes, quem são os antagonistas, a gente vai ter a poção mágica, a aldeia, né, a locação, tá tudo aqui, né? De algum modo, a gente pode considerar isso como um dos primeiros e únicos super-heróis franceses, porque vamos se lembrar que o Goscinny passou muito tempo nos Estados Unidos, trabalhando lá com Harvey Kurtzman e tudo, e era muito influenciado pelos quadrinhos americanos de super-heróis, né? Então a poção mágica ele tá para os gauleses como a armadura do Homem de Ferro tá para o Tony Stark, né? É o que confere a ele superpoderes e tudo. Então a gente pode interpretar o Asterix dessa forma aí, né? E é um quadrinho que tem a grande qualidade de poder ser lido por crianças e adultos. Se você for criança, você vai se divertir lá com a ação desenfreada dos gauleses, mas se você for adulto e tiver uma boa cultura geral, evidentemente, você também vai conseguir captar as referências que o Goscinny salpica em todas as páginas do Asterix, né? Desde o início aqui, o quadrinho ele abre com uma referência, né, à liberação dos franceses das garras dos nazistas, né? Inclusive, a gente vê uns bárbaros com o sotaque germânico, né? Então, desde a primeira página a gente já tem isso, né? Então, Asterix e o Gaulês, ele foi feito no ano de 1959, finalzinho de 1959, e ele saía dentro das páginas do Journal Pilote, que era a revista que inclusive era editada pelo próprio René Goscinny, e cada edição da revista Pilote, que era uma revista semanal, trazia 2 páginas do Asterix, né? E por que eu estou mostrando isso aqui? Porque o Asterix ele pode ser lido como tiras, né? Porque você pode, cada conjunto de 2 páginas, né? Cada spread, ele sempre termina com um punch. Então, é uma forma de você ler isso aqui. Você não precisa ler tudo de uma vez. É claro que cada álbum foi concebido para ser lido como um conjunto, né? Uma história com começo, meio e fim.
mas você pode deixar ele pela metade sem problema, né? A cada conjunto de 2 páginas você vai ter uma piada encaixada lá no fim, que era realmente reflexo do modo como esse quadrinho era pré-publicado na década de 50, 60 e em diante, né? Então, cara, é um quadrinho assim sensacional, recomendo fortemente, né? Tá aí sendo reeditado pela Editora Record, o link tá na descrição, mas como eu disse, você pode ler qualquer volume de Asterix e você vai entender. Por isso mesmo, eu também vou colocar na descrição os links aí para os outros álbuns. Beleza, pessoal? Então espero que você tenha gostado do vídeo. Se você nunca leu Asterix, dê uma chance. Isso aqui é realmente muito bom. Beleza, pessoal? Agora sim, eu vou ficando por aqui. Como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo Comiczão.